Você já ouviu falar em intestino hiperpermeável ou intestino furado ou com buracos? Você sabe o que isso significa e quais são os impactos que isso vai ter para a sua saúde de uma maneira geral? Eu sou a doutora Bruna Braga, sou médica nutróloga e vou explicar para vocês o que seria esse intestino com buracos e também quais são as causas que vão fazer com que você fique com o seu intestino com essas alterações. Então não se esqueça de se inscrever na minha página, de ativar o sininho e também não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, @doutora Bruna Braga. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso intestino, ele possui como se fosse uma camada de proteção. E essa mucosa intestinal, ela vai ter uma função de absorver os nutrientes e também uma função de barreira. Ela vai fazer uma proteção contra substâncias tóxicas e substâncias ruins que precisam ser eliminadas, ou seja, não podem entrar para o nosso corpo. E ela também vai ser responsável pela produção de determinadas substâncias, como por exemplo, enzimas digestivas, hormônios, neurotransmissores, e também ela vai ter uma função de auxiliar o nosso sistema imunológico. Então me acompanhe aqui para você entender o que é essa barreira intestinal e como que ela vai ficar cheia de buracos. Aqui nós temos as células do nosso intestino. Nessa região, nós temos as vilosidades intestinais. É nessa região que acontece o processo de absorção dos nutrientes e também é nessa região que nós temos a nossa flora intestinal, ou seja, as bactérias, os fungos, né? Aqui é nessa região que nós temos, né, os nossos probióticos naturais. Entre uma célula e outra, nós temos as tight junctions, que são como se fosse o nosso muro de proteção. Existem fatores que podem alterar a integridade dessa parede intestinal, como por exemplo, uma alimentação com baixa ingestão de fibras, ou então um excesso de alimentos ultraprocessados, né, esses carboidratos refinados, farinha de trigo, alimentos transgênicos, fatores antinutricionais, como por exemplo, um excesso de cafeína, álcool, açúcar, ou então um consumo dos alergênicos alimentares, o glúten ou a proteína do leite, a proteína da soja. Nós podemos ter também a carência nutricional devido a uma baixa ingesta das nossas vitaminas, que são fundamentais para manter essa integridade. O ácido fólico, o zinco, vitamina A, vitamina B12. Também a presença de infecções intestinais, seja por parasitas ou bactérias ou fungos. E também o consumo de medicamentos anti-inflamatório, antibiótico, anticoncepcional, corticoide, laxante. Tudo isso são fatores que vão contribuir para que a gente tenha um rompimento dessa parede desse intestino. Quando nós temos todos esses desequilíbrios acontecendo, nós vamos ter um rompimento das nossas tight junctions, que são esse muro de proteção. Quando nós tivermos uma alimentação onde a gente tenha a ingestão de proteínas, que são proteínas grandes, proteínas mal digeridas, no caso da proteína do glúten, ou da proteína do leite, ou da proteína da soja, dos alimentos transgênicos, essa proteína, ela vai chegar grande nesse intestino e essa proteína, ela vai passar por esses buracos. E quando ela entrar na sua circulação, o seu organismo, ele não vai reconhecer isso daqui, porque essa proteína, ela é uma sequência de aminoácidos e o nosso corpo, ele acaba reconhecendo essa proteína como se fosse um corpo estranho. Então, o que ele faz? Ele começa a produzir células de defesa para poder atacar essa proteína. E quando isso acontece, nós vamos ter um aumento da
inflamação e também a probabilidade de desenvolver as doenças autoimunes. E qual é o grande problema quando essa proteína ela passa e o nosso corpo reconhece ela como se fosse um agressor? É porque a sequência dessa proteína ela é muito semelhante às da nossa tireoide, às da nossa articulação. Então isso vai fazer com que o paciente ele possa vir a ter problema nessas regiões. E aí você vai ter um desenvolvimento de um hipotireoidismo, uma deficiência na produção desses hormônios e também a gente pode ter inflamação das nossas articulações, sem contar o acometimento do nosso trato gastrointestinal. Outra situação que também pode acontecer é que quando nós temos esse desequilíbrio da flora intestinal, nós podemos ter um predomínio das bactérias gram-negativas, que são os LPS, que é o lipopolissacarídeo. Essas bactérias, quando elas atravessam essa parede, isso vai fazer com que aumente inflamação, resistência à insulina, também aumenta os riscos de desenvolver gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Como que eu faço para fazer com que a gente volte a construir esse muro de proteção do nosso intestino? Então, o que você tem que fazer? A gente precisa realmente tirar os invasores. E aí é nesse momento que a gente entra com o que a gente chama dos protocolos 6Rs, que é o protocolo que nós vamos estar reconstruindo esse muro de proteção, onde o primeiro R está relacionado com a retirada dessas substâncias ruins, desses micro-organismos ruins. E é nesse momento que a gente também precisa tirar os alimentos, que são os alimentos mais inflamatórios, que são as proteínas grandes, as proteínas mal digeridas. Tudo que possa realmente estar atacando a nossa casa, que nesse momento ainda está sem muro. Recolocar, que é quando nós vamos utilizar alimentos que são alimentos ricos em enzimas digestivas para fazer com que facilite esse processo de quebra dessas proteínas, desses alimentos maiores, ou então simplesmente utilizar mesmo a própria suplementação dessas enzimas. Depois nós vamos reparar, que é o que? Entrar com os nutrientes que são fundamentais para que a gente possa reestruturar essa mucosa intestinal, reinocular, que é quando nós utilizamos, por exemplo, os probióticos ou então os alimentos que vão ter esse benefício de ajudar numa colonização saudável do nosso intestino, reequilibrar, fazer as modificações do nosso estilo de vida, como por exemplo, ter uma boa qualidade de sono, tentar reduzir o estresse com a prática, por exemplo, de yoga, meditação, atividade física, fitoterápicos que auxiliem nessa melhora do nosso estresse. E por último, reavaliar, que é quando a gente faz uma monitorização desse processo e também ajustar e identificar os sinais, os sintomas que podem estar acontecendo todas as vezes que a gente fizer a ingestão de determinados alimentos. Nós temos inúmeras estratégias que podem ser realizadas para que a gente consiga fazer novamente esse fechamento dessa parede desse intestino. E o que eu posso dizer que seria aí mais importante em todo esse processo é, durante essa fase, o paciente precisa que ele faça uma adesão dessas modificações, porque senão a gente pode entrar com o suplemento que for, e a gente não vai ter uma melhora efetiva. E sem contar que também é extremamente importante que a gente identifique o que de fato levou o paciente a ter esse rompimento desse muro, para que você não volte a ter novamente esses muros alterados. Então, me acompanhe aqui e também na minha página, @doutora Bruna Braga, que eu vou estar disponibilizando o passo a passo que você deve seguir para você conseguir restabelecer essa parede desse intestino.